Graças a Deus, queridos, por mais um domingo de bênção. Domingo é considerado pelos cristãos o dia do Senhor. Se é o dia do Senhor, nós estamos aqui para engrandecê-lo, exaltá-lo como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Rei. Nós temos uma programação maravilhosa hoje, como sempre. Palavra de Deus é prioridade, é primazia, tem primazia na nossa programação. Hoje eu quero falar sobre um assunto polêmico e ao mesmo tempo edificante, que vai fazer você crescer, pensar muito, e quem sabe a gente possa pregar mais vezes sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre Deus está condicionado ao seu povo. Deus trabalha em parceria com o seu povo. Deus escolheu isso. Ele não faz nada sozinho, sem contar com o homem, sem contar com a igreja. Assunto polêmico, mas muito edificante. Daqui a pouco, lá no Antigo Testamento, segundo Crônicas, a história do rei Asa. Nós vamos orar a Deus, nós temos aqui vários pedidos de oração, que nós vamos orar especificamente no final do culto, no final da nossa reunião. Temos nome, gente que está sofrendo, gente que está contaminado, contagiado com coronavírus, Covid-19. Estamos orando por essas pessoas. Deus tem feito milagres. Pessoas que estavam praticamente desenganadas pelos médicos, sendo assim mandadas embora para casa para morrer. Outros no hospital, na UTI, sem respiração e sem nada, já saíram, estão em casa, e outros estão melhorando lá no hospital. Isso é milagre de Deus. Isso é Deus agindo de acordo com o seu povo. Se o povo ora, Deus ouve. Se o povo não ora, Deus não faz, Deus deixa de fazer. Ele quer contar comigo e com você. Vamos fazer uma breve oração, pedindo a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Oração pedindo para que a graça maravilhosa de Jesus possa estar sobre a mensagem, sobre a nossa música, como também sobre você que nos assiste, você que está conosco em toda a live que nós fazemos. Você tem estado aí dizendo, estamos com o pastor, estamos com a irmã Marta, estamos com o Fred, para nós orarmos a Deus, confiarmos no Senhor. Há muita seriedade naquilo que nós fazemos, principalmente no tocante à palavra de Deus, seja cantada, seja pregada. Vamos orar. Bendito seja o teu nome, Senhor, nesta tarde de domingo, quando nós temos o privilégio de estarmos alcançando muitas vidas através da internet, através desse programa ao vivo, do live, e o Senhor sabe como atingir os corações. A nossa responsabilidade, o nosso zelo é fazermos de acordo com o teu querer, com o zelo, com o cuidado, a tua palavra sendo pregada através da música, através da mensagem, mas muito mais ainda, contamos com o teu Espírito Santo, que fala aos corações, que move os corações, que nos abençoa, e que ele seja realmente o nosso mestre por excelência. Cremos nisso, oramos pela fé, em nome de Jesus, o nosso Deus, assim seja. Amém. Aos pés da multipreciosa cruz, como se pode nascer e tornar um Pai pelo sangue de Cristo, e também um só povo, todos se creem, contar com os crentes de todas as partes, na grande família de Deus. Unidade.
não permanece, porque construir nossos reinos dentro do grande e único reino, buscar nossa glória ao invés de dar glória e poder que pertencem a Deus. Unidade é vencer, dividir é viver, o mandamento de Deus não se deve discutir, mas sim cumprir. Quando o corpo é unido, jamais será vencido. Unidade é vencer. Há duas evidências especiais para converter o mundo todo a Jesus. Não são coisas abstratas, estão escritas em João capítulo 13, também 17. Que nós sejamos como eu e o Pai, para que o mundo veja e creia em Deus. Unidade é vencer, dividir é Deus não se deve discutir, mas sim cumprir. Quando o corpo é unido, jamais será vencido. Unidade é vencer. Unidade é Segundo Crônicas, livro de Segundo Crônicas, capítulo 15, é o texto básico. Eu vou ler o capítulo 14, depois eu vou ler o 16 também, algumas partes, mas o tema central está aqui no capítulo 15 de Segundo Crônicas. O que nós queremos dizer com Deus está condicionado com o seu povo? Estou dizendo que Deus é soberano, que Deus, Ele é rei, Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quiser. Ele tem poder para mexer com qualquer coisa, qualquer estrutura humana, igreja, povo, terra, céu. Deus é Deus, acima de tudo e de todos. Só que Deus fez algumas escolhas. Por exemplo, Jesus, quando veio à terra, Ele abriu mão dos atributos e viveu aqui 100% homem. Não deixou de ser Deus, 100% Deus, mas Ele não tinha a prerrogativa de usar os atributos de Deus para fazer milagres, para fazer coisas aqui na terra, não. Ele se limitava, Ele tinha que dormir, Ele cansava, Ele comia, Ele fazia aquilo que nós fazemos. Por isso, Deus abriu mão para vir à terra, tomar forma humana e ser um homem como eu e você. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 4, que Ele foi tentado em todas as coisas, porém, sem pecado. Agora Deus está mostrando aqui, nesses 3 capítulos, segundo Crônicas, capítulo 15. Mas antes, vamos para o capítulo 14. A Bíblia conta a história do rei Asa, rei de Judá. O rei Asa, ele fez, versículo 2, ele fez o que o Senhor Deus aprova. Versículo 4, ele ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus antepassados, que obedecesse às leis e os seus mandamentos. Certinho, certinho. E Deus abençoou o rei Asa, o povo, por quê? Porque o povo e o rei Asa buscaram ao Senhor. Aí no versículo 7 diz assim, lá no meio, a terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. A terra é nossa porque nós temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles então construíram e prosperaram.
Mas acontece que ao mesmo tempo que buscam ao Senhor e o Senhor dá vitória, constrói, prosperam, aí aparece um exército aqui no versículo 9, o etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa, preste atenção, e o povo de Israel, lá no versículo 8, tinha apenas 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes, lanças e tal, mas em vista de 1 milhão de soldados, era um grupo muito pequeno. Sabe o que Asa fez? Olha o versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e confiamos em teu nome. Viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Aleluia por isso. Eles estão agora no amaranhado, estão numa dificuldade, numa guerra. Nós também estamos numa guerra do Covid-19, invisível. Milhões e milhões de pessoas estão morrendo, milhares e milhares estão morrendo. A gente está apavorado, mas se nós clamarmos ao Senhor como Asa fez, juntamente com o povo, o Senhor é o Deus que fortalece os fracos e nos dá vitória contra os poderosos. Veja o versículo 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. Quando os etíopes fugiram, aí Asa tomou posse dos despojos, casa, tudo que tinha, animais, roupa, ouro, prata, e ficou numa maravilha, ficaram ricos e abençoados. Continua a vida de Asa e o povo. Versículo 15, capítulo 15, melhor dizendo, versículo 1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: o Espírito atua na igreja. O Espírito não atua sozinho. O Espírito só vai trabalhar no coração de pecadores, só vai trabalhar na terra, através da minha vida, através da igreja. Deus está condicionado com a igreja. Ele não vai fazer nada sem comunicar os seus profetas na terra, diz a palavra. Veja só o versículo a seguir. Disse Azarias: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. Olha só, o Senhor está com vocês, quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Irmãos, eu não preciso de texto melhor para dizer o que eu estou dizendo. Deus trabalha condicionado com a igreja, com o povo de Israel. Deus trabalha condicionado com o homem. Se vocês buscarem, o Senhor vai se deixar encontrar. Quando a Keren nasceu, minha filha, então a brincadeira com criança tem que ser de criança. E nós brincávamos de esconde-esconde. Aí eu escondia e ela ia me procurar e eu ficava no lugar fácil. De repente ela entrava, a mãe dava um sinal, ela entrava atrás do sofá. Achei, achou papai, achou papai. Aí eu dizia para a Keren: Keren, agora você esconde. 1, 2, 3. Aí a Keren entrava atrás de um móvel, colocava a cabeça aqui, por exemplo, colocava a cabeça atrás do móvel, mas o corpo fora. E eu brincava: cadê minha filha? Onde está? Cadê? Está difícil de achar minha filha. E ela lá com o corpo todo de fora. De repente, depois de algum tempo, eu chego: achei a minha filha. E ela toda faceira, que ela soube esconder. A Bíblia está dizendo a mesma coisa. Se vocês me buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, porque aí vai caindo a fé, vai esmorecendo, vai se apostatando da fé. Ficaram sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para o ensino, sem pastor para ensinar, sem lei, mas em sua angústia, aleluia. Mas o povo de Israel disse: nós estamos sem Deus, nós estamos sem nada. Mas na angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel.
buscaram-no, diz a palavra, e ele deixou que o encontrassem. Que coisa linda! Na angústia, nós que estamos angustiados, você que está angustiado, está na hora de clamar ao Senhor. Quando clamamos o Senhor se deixa encontrar. Naqueles dias não era seguro andar, viajar, os distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraça. Nós estamos vivendo um momento de desgraça. Além da Covid-19, tem muita gente que não tem lugar no leito de hospital com outro tipo de doença, porque a Covid tomou conta. Mas Azarias, ele diz o seguinte para Asa: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Ou seja, sejam fortes, ore ao Senhor, busque ao Senhor, clame ao Senhor, jejune ao Senhor, se inclinam diante de Deus, Deus irá recompensar cada um de vocês. Assim que ouviu as palavras do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem. Nós estamos aqui para encorajar você que anda desanimado, frustrado, angustiado. Asa se encheu de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava de frente do pórtico do templo do Senhor. Presta atenção numa coisa. O que ele faz aqui é tirar a idolatria, acabar com a idolatria. Ele joga tudo fora e restaura o altar do Senhor. O que é o altar do Senhor? Altar do Senhor é o lugar onde você tem comunhão com Deus, onde a sua Bíblia está, onde tem o sofá ou a cadeira para você se ajoelhar e orar. E muitas vezes isso não existe mais nas casas do povo de Deus. Não tem um lugar de oração, não tem a Bíblia, não tem a palavra. A pessoa passa o dia todo correndo, trabalhando de um lado para outro, atrás de dinheiro, atrás de qualquer frenesi, e esquece do altar do Senhor. Asa faz o certo, restaura o altar do Senhor. Está na hora, estamos vivendo momento de nós restaurarmos o altar do Senhor, momento de leitura bíblica, momento de oração, momento de meditar em Deus, ouvir música que fala do Senhor. Está na hora. Aí ele faz uma convocação com todo o povo, e todo o povo estava com ele. Mas veja só, versículo 12: fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma a buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Na lei, a coisa não era mole, não. Quando Deus determinava, quando o rei determinava alguma coisa e alguém desobedecia, era morto, morria, pena de morte. Todo aquele que não buscasse ao Senhor deveria ser morto. Se isso fosse lei para os nossos dias, muita gente, mesmo nesse momento, deveria ser morto, porque não está buscando ao Senhor. Gente simples ou importante, homem ou mulher, todos, a Bíblia diz, fizeram um juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Olha que lindo! Todo o povo fez um voto ao Senhor. Nós vamos buscar o Senhor. Toca a trombeta aí. Nós vamos buscar o Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos buscar o nosso Deus. Animados, emocionados, mas com sinceridade. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Todo o coração. Não é da boca para fora. Não é papagaiada. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Quando clama, quando buscamos ao Senhor de coração, Ele se deixa encontrar. Eu estou aqui, pode tocar em mim, pode pedir, eu vou dar, eu vou fazer, eu sou todo poderoso. O rei Asa chegou até depor a sua avó Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado, um ídolo repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Isso é só para mostrar, quando a igreja começa a buscar, quando nós, o povo de Deus, começamos a nos santificar, a buscar o Senhor, a orar, a ler a palavra, a nos inclinarmos diante de Deus,
os pecados têm que ser retirados também, a imundícia da idolatria, da feitiçaria, da promiscuidade, o pecado tem que sair, e Asa fez isso, até a sua avó, tira ela, não está buscando o Senhor. Aí diz assim que, embora os altares idólatras não tivessem sido completamente eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus prata, ouro, utensílios que ele e seu pai tinham consagrado, e não houve mais nenhuma guerra entre o 30º ano do seu reinado. Aí Asa está na bênção, porque o povo está clamando, Deus está abençoando, aleluia, por isso os problemas vêm, as lutas vêm, mas a vitória é nossa, como estava com o rei Asa. Capítulo 16. Agora, Baasa, rei de Israel, reino do sul e reino do norte, dividido depois de Salomão, reino do sul, reino do norte. Baasa agora rei de Israel. Irmãos, judeus, proclama agora uma guerra, invade o reino de Asa. Versículo 2. Então Asa juntou a prata e o ouro, o tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem e dizia: vamos fazer um trato, vamos fazer uma aliança, como eu fiz, como fizeram os seus pais, os nossos pais. Asa agora está vendo Baasa vindo entrar dentro do seu reinado, um grupo pequeno, fraquinho, poucos soldados, e Asa começa a tremer, a ficar com medo, e faz acordo com o rei da Síria. Em vez de buscar o Senhor, em vez de clamar ao Senhor, dá ouro, dá prata para o rei da Síria, e o rei da Síria, que era poderoso, diz: estou do seu lado, vamos fazer essa aliança. Versículo 7. Naquela época, o vidente Anani, outro profeta de Deus, foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria, e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes, os líbios, não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Se buscamos ao Senhor, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Olha só, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente de coração. Deus está olhando em toda a terra, mas não é para ajudar todo mundo. Deus está olhando para a terra para ajudar e fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente de coração, aqueles que são fiéis a Deus. Nisso, você cometeu uma loucura. Anani está dizendo para o rei Asa: você cometeu uma loucura, deixar de buscar o Senhor para buscar confiança no rei da Síria. Ben-Hadad, o nome do rei. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Eles viviam em paz. Agora haverá guerra. O mundo está passando por uma calamidade, uma guerra invisível, mas é uma guerra. Mas o mundo estava legal com Deus. O mundo estava buscando o Senhor legal? Estava nada. Não está nada. Quando vem a tribulação, Deus deixa acontecer. Vocês não têm me buscado. As torres caíram em Nova York. E alguém perguntou para Ana, filha de Billy Graham, por que Deus está fazendo isso? Ana, filha do pastor Billy Graham, disse: vocês não expulsaram Deus da escola, vocês não expulsaram Deus das cidades, vocês não mandaram Deus para fora do palácio, então agora é a hora de Deus deixar vocês nas mãos do inimigo. O que está acontecendo com o mundo é: nós não buscamos o Senhor e começa a pandemia, começa a desgraça chegar. Foi isso que o profeta está dizendo para o rei Asa. Agora veja só, Asa ficou irritado, ninguém gosta de ser confrontado. Asa ficou irritado com o vidente, por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do seu povo. Começa a cair da fé, se apostatar da fé. O homem de Deus que ganha vitórias, que tem vitórias através de buscar o Senhor, de confiar no Senhor, agora começa a cair, a descer. Versículo 12. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Uma doença nos pés. Doença nos pés mata?
Pode não matar outras pessoas, mas matou o rei Asa. Embora a sua doença não fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor. Se fosse grave, se não fosse grave, doença nos pés. Não buscou o Senhor, olha só, não buscou ajuda ao Senhor. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou o Senhor. Doença nos pés, não sei o que é. Ele não buscou ao Senhor, mas somente os médicos. Que texto, hein? Não buscou ao Senhor, mas somente aos médicos. Estamos buscando os médicos. Eles, os profissionais de saúde, têm feito um trabalho excelente com o povo na terra, em todas as cidades, em todos os países, fora do normal. Mas povo de Deus não fica somente confiando nos médicos. Povo de Deus, confia no Senhor. Confia nos médicos, confia no Senhor. A palavra diz, confia no Senhor e confie também nos seus profetas. Está na hora da gente confiar nos médicos e confiar no Senhor. E Asa não fez isso. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Só para nós sabermos que Deus está condicionado à oração, Deus está condicionado a você buscar ou não. Deixa eu entrar agora na aplicação do sermão do capítulo 14, 15 e 16 de 2 Crônicas. A Bíblia diz de uma história, em Números, capítulo 21, que o povo no deserto pecou contra o Senhor, falou contra Moisés, falou contra Deus. Deus mandou cobras, serpentes venenosas que mordiam o povo, e o povo morria. Aí Moisés foi clamar ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? O povo está morrendo. Serpente para tudo quanto é lugar, entrando nas tendas, matando o povo. Aí Deus decidiu, Deus faz o que Ele quiser. Moisés, faça uma serpente de metal, coloque numa haste, e todo aquele que for picado por uma serpente, e olhar para a serpente de bronze, lá no poste, no alto, vai ficar curado. Irmãos, que cena incrível, inusitada. A serpente lá e a cobra vinha, picava um, é só correr para lá, olhava para a serpente de metal, estou curado. A serpente picava outro, corria para a serpente de metal, olhava e era curado. Sabe o que aconteceu? A serpente de metal virou um ídolo para o povo de Israel. Tiraram-na de lá, quando saíram no exército, começaram a carregar a serpente de metal para tudo quanto é lado. Para onde o povo ia, a serpente de metal também ia. A Bíblia diz que levaram até Jerusalém. Essa serpente durou 800 anos, colocaram dentro do templo em Jerusalém, e o povo, a Bíblia diz, em 2 Reis, capítulo 18, que o povo adorava, que o povo se inclinava diante da serpente de metal. Tremendo. O povo se prostrava e chamava a serpente de Neustã, inventaram um nome. Vamos dar o nome de Neustã, pode chamar rainha do céu, rainha não sei de onde. Neustã era o nome para a serpente de metal. Em 2 Reis, capítulo 18, Deus levantou Ezequias. E o rei Ezequias, o pai de Manassés, aquele tribuloso que eu preguei aqui, mas que se arrependeu e Deus o ajudou. No capítulo 18, Deus levantou Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias desfez todos os ídolos e também despedaçou a serpente de metal. Veja o que a Bíblia diz no capítulo 18, versículo 4. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Todo o texto é lindo, mas eu não tenho tempo para isso. Ele fez, dizendo sobre o rei Ezequias, 3. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele e assim por diante. Presta atenção. Nós sabemos que algumas doutrinas do passado, seja no Antigo Testamento, não são para serem obedecidas hoje, nem usadas hoje. Como também doutrinas que foram criadas para Deus abençoar o povo na reforma,
são serpentes de metais, que foram bênção para a época, mas nós não podemos trazê-la para hoje. O determinismo, está tudo determinado, está tudo feito, Deus já determinou. Isso é serpente de metal. Vou dizer mais do que isso. Predestinação calvinista. Ainda bem que tem calvinista, não é predestinação bíblica. Predestinação calvinista. Serpente de metal que o pessoal está carregando. Deus já escolheu os seus, não precisa, então não precisa pregar, não precisa fazer mais nada. Se Deus já escolheu, por que eu tenho que pregar? Por que eu tenho que correr atrás de pecadores? Se Deus já resolveu tudo, nem orar eu preciso. Mas Deus está condicionado com o homem. Veja só o que a palavra de Deus diz, e você vai acompanhar comigo. Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7. No capítulo 7, quando Salomão constrói o templo, aí o Senhor diz, Davi diz para Salomão, cuidado meu filho, 2 Crônicas capítulo 7, ele diz assim, cuidado meu filho, se você desobedecer ao Senhor, a coisa vai ficar feia para você, então obedeça ao Senhor, senão as coisas vão cair, senão a coisa vai ficar feia para você. Irmãos, eu amo a palavra de Deus quando diz isso, a dedicação do templo, 2 Crônicas 7, veja só, versículo, deixa eu ler o versículo 13, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, Deus manda, Deus faz, Ele é soberano, devore o país e sobre o meu povo enviar uma praga, e sobre o meu povo enviar uma praga, era povo de Israel, o mundo hoje não é povo de Israel, o mundo hoje não é povo de Deus, enviar uma praga. 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Olha o 17. E se você andar segundo a minha vontade, Salomão, como fez seu pai Davi, você vai ser abençoado. Versículo 19. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos, os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desagarrarei Israel da minha terra que lhes dei, lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome, farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e não deu outra. Cadê o templo de Salomão? Tem uma mesquita, para vergonha do povo de Israel, uma mesquita islâmica, muçulmana lá. O povo de Deus que passa lá fica debaixo de um alicerce, o muro das lamentações, batendo a cabeça, esperando a redenção, esperando que o templo seja reconstruído. Mas Deus se afastou. É vergonha para o povo de Israel. Por quê? Porque desobedeceram ao Senhor. Se a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a ver isso também no capítulo 6 de 2 Crônicas, Davi dizendo a Salomão, se você obedecer, Deus abençoa, se você desobedecer, Deus não vai abençoar. Queridos, o que é que diz em Mateus capítulo 7? Mateus capítulo 7 diz assim, você sabe, peçam e vocês, 7:7, peçam e vocês receberão. Nós temos que pedir. Por que Deus não dá sem nós pedirmos? Peçam e lhes será dado, 7:7. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. O que é que Jesus está querendo nos ensinar? Que o meu papel diante de Deus é pedir, é bater, é buscar o Senhor. Deus ouve, Deus abre porta, Deus faz, mas a igreja nós temos que fazer. Deus conhece as nossas necessidades. Ele poderia muito bem fazer sem eu pedir nada. Deus está condicionado a mim e a você. Que coisa tremenda. Oséias 10 diz assim, é hora de buscarmos o Senhor, até que Ele faça chover bênçãos sobre a nossa vida. Nós estamos na hora de buscar o Senhor, buscar o nosso Deus.
um dos textos que eu mais gosto sobre esse condicionamento de Deus com a igreja, está no capítulo 9 de Mateus ainda, versículo 36, ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Deus olha assim para a multidão, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quem está dizendo? Jesus. Ele sabe que a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. O que ele faz? Ele resolve o problema? Não. Ele pede ao povo, os discípulos, à igreja. Ele diz assim, orem para que o Senhor da colheita mande mais trabalhadores para a sua colheita. Peçam, pois o Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita e assim vai ser sucedido. Se Deus é o Senhor da colheita, sabe que a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, por que Ele não faz? Ele não faz porque Ele está condicionado a mim e a você. Eu tenho que orar, Jesus, envia obreiros para a sua seara, mande alguém para pregar, mande alguém para orar, para ensinar. Deus então envia, Deus levanta, e Deus está fazendo isso através da minha vida, para que você cresça e aprenda. Eu vou mais longe um pouco, eu tenho tempo, vou mais longe ainda. Deus deseja que todo ímpio se perca. Deus quer que o homem vá para o inferno. Deus não quer, a Bíblia está cheia. Eu tenho 3 textos, mas eu poderia ler do começo ao fim. Deus não tem prazer na morte de ímpio nenhum, de ninguém. A Bíblia diz, lá em Ezequiel, eu estou no ping-pong hoje aqui. Ping-pong, quando a minha igreja já sabe o que é isso. Ping-pong é lá no Novo Testamento, é Velho Testamento, no Novo Testamento, no capítulo 18 de Ezequiel. Abra a Bíblia aí comigo. Capítulo 18 não é mole não, queridos. Ezequiel 18, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: teria eu algum prazer na morte de ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Se Deus se agrada em salvar o ímpio, por que Ele não salva? A Bíblia está dizendo aqui, eu não tenho prazer na morte de ímpio. Se Ele não tem prazer, por que Ele não salva? Já inventaram uma doutrina da salvação universalista. Deus vai salvar todo mundo. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, Deus vai salvar todo mundo. Isso é doutrina do ecumenismo, da nova era. Isso é doutrina, sabe, pode vir de onde for, menos da Bíblia, menos de Deus. Ainda no 18, 30 e 32. Olha o que diz no 30 e 32. Portanto, a nação de Israel, eu julgarei, cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se, desviste de todos os seus males, para que o pecado não cause queda de vocês. Livre-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo. Quem tem que buscar? Eu. Busque um coração novo e um espírito novo. Por que deveria morrer, ó nação de Israel? Pois não me agrada da morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor, arrependam-se e viva. A nossa ação, arrepender, nossa ação é buscar ao Senhor, e Deus salva, Deus cura, Deus faz tudo aquilo que nós pedimos, se nós ficarmos contritos diante da sua presença. Eu vou ler mais um texto aqui para eu cantar uma música com a Marta, para você cantar conosco. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se, eu gosto. Na Bíblia está cheio, se me buscares, se, condicional, se fizeres, eu vou fazer, se não fizeres, eu não vou fazer. Deus está escolhendo fazer isso. Estou dizendo que Ele não pode fazer, estou dizendo que Ele é soberano. Deus pode fazer o que Ele quiser, abrir terra para consumir os ímpios, Deus pode mandar fogo do céu para consumir Sodoma e Gomorra, Deus pode mandar dilúvio para consumir, Deus pode fazer, Ele é Senhor, essa terra vai ser queimada. Quando Deus agir, lá em Malaquias diz, quando Deus agir, Ele vai queimar a terra, Ele vai fazer novos céus, nova terra. Mas agora é momento de Deus trabalhar com a igreja, trabalhar comigo, trabalhar com você. Olha só 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. Irmãos e irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Orem pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador. A gente orar pelo povo, pedir para que Deus salve, isso é bom.
Isso é bom e agradável perante o nosso Senhor. Que deseja, olha o desejo de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo, como resgate por todos. Ele foi o testemunho dado a seu próprio tempo. Deus deseja salvar a todos os homens, quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, se a Bíblia está dizendo que Deus deseja salvar a todos os homens, porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, livre-arbítrio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem não crê está condenado. A ação é minha. Se eu quero buscar o Senhor, se eu quero aceitar o Senhor Jesus, se eu não quero, a ação é minha. Deus enviou o seu Filho amado, não para um grupo seleto. Deus enviou Jesus para salvar todo tipo de gente, para salvar o mundo todo. Quem? Qual é a pessoa que você está sabendo que está passando por dificuldade? É momento da oração, da fé. É o momento de nós clamarmos a Deus. Acabei de pregar, Deus trabalha se nós orarmos. Então a oração não valeria nada. Eu oro, Deus ouve, você ora, Deus ouve, a igreja ora, Deus ouve. Tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Tudo que nós desligarmos aqui na terra será desligado nos céus. Isso está em Mateus capítulo 18, capítulo 16, capítulo 18 também. É hora de oração, é hora de nós ligarmos em Deus. E Deus ouve a nossa oração. Faça uma corrente comigo. Você que está lá na sua casa, você que está no Brasil, você que está comigo aqui na América, na Pensilvânia, New Jersey, em Portugal, seja onde for, no hospital ou em casa, é momento de oração. É momento de crermos em Deus. Asa creu, Deus deu vitória. Asa deixou de crer, foi derrotado. Deus é o momento da oração da fé. Acabamos de ler um trecho da tua palavra, alguns textos da tua palavra, que mostra claramente esse condicionamento do Senhor conosco. O Senhor age segundo a sua igreja, age segundo o seu povo. Se nós clamarmos, o Senhor atende, o Senhor ouve. Os olhos do Senhor estão abertos, os ouvidos atentos a ouvir a nossa oração, nosso clamor. Nós desfazemos todo o pecado que nos separa do Senhor. Nós jogamos fora a idolatria, a feitiçaria, a macumbaria. Nós desfazemos a dúvida, a falta de fé. Nós queremos, nesse momento, convergir a nossa fé ao único Deus que tudo pode, ao nome de Jesus que está acima de todo nome. E é no nome de Jesus que nós abençoamos cada nome escrito aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão hospitalizados. Abençoa o Magal, fortalece. Abençoa o Mário Torres. Meu Deus, dê força a ele. Não está nem podendo ficar em pé. Que haja a bênção de Deus na sua vida. Abençoa o Fábio, coronavírus. Abençoa esses lares que estão em luto. Abençoa a Rosemary. Abençoa, meu Deus, Ediona. Abençoa Cido, Rafael, Hilda, Helena, meu Deus. A família em luto do Aldo. Abençoa Valdemar. Abençoa Dominique. Abençoa pastor Paulo, John Piper. Abençoa, meu Deus, todos aqueles que não estão com Covid, mas estão passando por algum problema em casa, sejam eles familiares, espirituais, psíquicos, perturbações, seja até mesmo perturbações demoníacas. Nós destruímos pelo poder que há no nome de Jesus. Que haja libertação, que haja cura, que haja fortalecimento nesse corpo. Meu Deus, enche cada pessoa que está desanimada, frustrada, de coragem. Assim como Azarias chegou e falou: se vocês buscarem o Senhor vai estar com vocês. Se vocês o abandonarem, Ele vai abandonar vocês. E o povo buscou ao Senhor, Asa buscou o Senhor, e Deus deu vitória. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor está ouvindo o nosso clamor. Nós estamos clamando com contrição, com reverência, em santidade, buscando a Tua presença na vida de cada crente, na vida de cada pessoa que nos ouve, ou que está sendo atingida agora pelo poder que há no nome de Jesus. A mão do Senhor que sara, a mão do Senhor que ergue, a mão do Senhor que cura. Faça isso, Deus. Toda a glória,
todo louvor nós queremos dar a Jesus. A glória do homem é glória do homem, a glória de Deus é a glória de Deus. Por isso a glória do Senhor, a glória devida ao seu nome, seja dada somente a ti, Jesus. A tua palavra diz que o Senhor glorifica o Filho, para que o Filho glorifique ao Pai. Que assim seja, meu Deus, através da tua igreja, nós glorificamos o nome de Jesus. E esse mesmo Jesus glorifica o Pai. Que a graça do Senhor possa estar sobre cada um dos teus filhos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E que o teu nome seja engrandecido e exaltado. É o meu desejo, a minha oração. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Vamos lá. Deus abençoe vocês, que vocês possam continuar ouvindo a palavra de Deus e crendo. Deus está condicionado à igreja. Não vamos carregar serpente de metal, coisa nenhuma. Deus está agindo de uma maneira nova hoje através da palavra dele. Que Deus vos abençoe abundantemente.